Bem-vindos a mais uma atualização do cenário econômico da BTG Asset. Eu sou a Carolina Guiar e, ao lado da Stephanie Birma, vamos trazer os principais assuntos que movimentaram os mercados em maio no Brasil e no exterior. Olá pessoal, vamos falar agora dos principais eventos do mês de maio. O principal destaque foi a deterioração das condições financeiras nos Estados Unidos, refletindo a queda do preço das ações, a alta da taxa de juros, a alta dos spreads de crédito e o fortalecimento do dólar. A alta da taxa de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, acabou gerando um receio de que a economia americana entrasse em recessão. Esse receio acabou até exacerbando a queda do preço das ações. Na segunda metade do mês, a gente acabou observando um movimento oposto da primeira metade. Por quê? Primeiro, a percepção de que a economia americana pudesse entrar em recessão acabou causando, no fundo, um enfraquecimento do dólar, porque os Estados Unidos seriam o primeiro país a colocar a taxa de juros num nível restritivo, eventualmente desacelerar a economia e desacelerar a inflação, mas também o primeiro país a entrar em recessão. E isso acabou causando essa percepção de que o dólar poderia ficar fraco. Além disso, os investidores tiveram uma percepção de que o Fed, por conta dessa queda do preço das ações, pudesse ter que subir, ficar um pouco mais sensível e subir um pouco menos os juros. Então, a gente viu essa reprecificação da curva de juros para baixo, um enfraquecimento do dólar, e o resultado disso foi que a bolsa passou a subir. Portanto, a gente começou falando do aperto das condições financeiras no início do mês e no final do mês o que a gente observou foi um movimento contrário, ou seja, uma reversão dessa deterioração das condições financeiras. Isso é muito importante, por quê? Porque o Federal Reserve, no fundo, eles estão muito focados nessas condições financeiras. É isso que vai determinar o quanto que a economia americana vai desacelerar. E pelas condições financeiras atuais, no nível atual, o que a gente vê é que o crescimento americano desaceleraria sim em relação ao ano passado, em relação ao primeiro trimestre, mas o que a gente observa é que ainda seria constante com um crescimento em torno de 2%, ou seja, acima do potencial. E, portanto, não seria suficiente para desacelerar a economia, fazer com que a taxa de desemprego, por exemplo, voltasse a subir e desacelerasse os salários e, portanto, a inflação. Então, na nossa avaliação, o Fed, os membros do Federal Reserve, hoje, eles devem estar incomodados com essa melhora das condições financeiras que a gente observou nesse final do mês. E a nossa avaliação é que na reunião de junho, o Fed deve passar uma mensagem um pouco mais dura, no sentido de mostrar a necessidade de que a taxa de juros tem que subir mais. Então, hoje, embora os membros do Fed, eles simplesmente sinalizam que a taxa de juros deve subir 50 pontos base na reunião de junho e julho, a nossa avaliação é que esse ritmo de alta de juros ele vai continuar nas próximas reuniões, porque inclusive a gente não vê uma desaceleração da inflação. E o Powell, que é o presidente da instituição, é o presidente do Federal Reserve, ele tem indicado que para determinar o ritmo de alta de juros, eles vão olhar justamente para a inflação. E as nossas análises internas mostram que a inflação do curto prazo ela ainda vai continuar alta. Tanto o núcleo, que exclui a parte de energia e alimento, mas também a inflação cheia, porque a gente ainda vê o preço de energia, o preço de gasolina subindo e os alimentos também se mantendo em nível alto. Portanto, nós mantivemos a projeção de que a taxa de juros nos Estados Unidos deve subir para 4,5%. Um outro tema relevante que vale falar é em relação ao Covid na China. A gente observou a alta no número de casos de Covid no mês de abril, focado em Xangai, no mês de maio, no início do mês de maio, focado em Pequim, e isso acabou provocando uma revisão do crescimento para baixo. Nós revisamos o crescimento da China desse ano para 3,5%, ante uma meta do governo de cerca de 5%. Os indicadores econômicos em abril mostraram uma desaceleração forte, mas a gente viu que no mês de maio a gente já teve uma recuperação forte, com os casos voltando para muito próximo de zero. A nossa avaliação é que a China vai conseguir reabrir gradualmente a economia, vai adicionar estímulos e a gente vai ver, enfim, os indicadores melhorando nos próximos meses. Inclusive no mês de junho a gente já espera que o PMI de manufatura e de serviço, ou seja, os principais indicadores desses setores já vão voltar para um nível expansionista. É claro que a política de Covid-0 continua sendo um risco para baixo, mas o nosso cenário básico é que daqui para frente a gente vai ver dados mais positivos na economia chinesa.
Na Europa, o principal destaque foi a aceleração da inflação, principalmente no núcleo, que exclui a parte de alimentos e energia. Essa alta foi disseminada entre os bens e os serviços. Embora apenas hoje um membro do BCE, que é o Banco Central Europeu, seja a favor de uma alta de magnitude maior de 50 pontos base, na nossa avaliação, mais membros do BCE vão se mostrar mais abertos a uma taxa de juros, a uma magnitude maior nas próximas reuniões. Na nossa avaliação, a taxa de juros na Europa deve subir para pelo menos 2%, pois esse é o nível que na nossa avaliação seria o juros neutro. Inclusive, a nossa percepção é que, com a taxa de juros subindo na Europa, a inflação vindo acima do esperado, a gente já não tem mais um cenário claro para o euro. A nossa avaliação anterior é que, com os Estados Unidos subindo a taxa muito mais rápido que a Europa, o euro deveria se enfraquecer. Mas com esses últimos números de inflação e a perspectiva para frente, a gente já não acha que isso vai acontecer mais. Então a gente está com um cenário mais neutro para o euro. No Brasil, vale dizer que essa volatilidade que a gente observou no cenário internacional com relação às condições financeiras acabou afetando a nossa moeda também. Na primeira metade, a gente observou uma forte depreciação e na segunda metade, uma apreciação. A gente continua com uma avaliação de que o fundamento da economia brasileira é muito favorável para o real, então a gente tem um cenário de que o real, no fundo, o fundamento seria consistente com um nível até mais baixo do que a gente está vendo agora. Em relação aos destaques do mês de maio, a gente observou novamente uma alta da inflação. A parte de serviços foi o grande destaque. A gente deve observar no mês de maio uma aceleração dos serviços, do núcleo de serviços, que exclui também os itens de serviços mais voláteis, para 12% na variação de 3 meses dessazonalizada e anualizada. A média das diversas medidas de núcleo, elas devem acelerar para mais de 13% no mês de maio. Então são níveis bastante altos e mostram que a inflação também está disseminada entre os vários setores. O que explica essa alta da inflação, né? No Brasil a gente tem uma indexação muito alta, então uma inflação alta no ano anterior acaba influenciando a inflação do ano seguinte. Além disso, se a gente olhar para o mercado de trabalho, a gente vê que a taxa de desemprego continua caindo. A nossa avaliação é que a taxa deve chegar a 1 dígito no final do ano. E também a gente tem a alta do preço das commodities, né? Tanto as commodities, os grãos, como também a parte de gasolina, a parte do petróleo, que também influenciou essa alta da inflação. Além disso, a gente também observou uma alta das expectativas de inflação, principalmente para o ano de 2023, que é o grande foco do Banco Central. A nossa projeção para a inflação de 2022 está em 9,9% e para 2023 está em 6,6%, que é um valor bem acima da meta para o Banco Central, para a meta de inflação, que é 3,25%. Um ponto que vale mencionar é que o Congresso está discutindo uma limitação da cobrança do ICMS para energia elétrica e combustível, telecomunicação. Se esse projeto for aprovado, ele pode reduzir a inflação desse ano em até 1,5 ponto percentual e a inflação de 2023 em 0,5 ponto percentual. Esse projeto ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ele tramita agora no Senado Federal. Se for aprovado, ele vai melhorar pontualmente a inflação, mas não vai alterar esse quadro de piora estrutural da inflação brasileira. Em relação ao Banco Central, a nossa avaliação é que a projeção do Banco Central para o ano de 2023, como a gente falou, é o grande foco nesse momento, ela deve subir e deve indicar uma necessidade de subir a taxa de juros para mais de 14%. Por outro lado, a comunicação do Banco Central tem sido na linha de que o ciclo de alta da taxa de juros está muito próximo do fim. A nossa avaliação é que o Banco Central vai subir a taxa de juros em junho em mais 50 pontos base, levando a taxa Selic para 13,25% e vai deixar a porta aberta para uma nova alta na reunião de agosto, podendo entregar uma alta de 0,25 ou 0,50 naquela reunião. Se o Banco Central optar por encerrar o ciclo de juros mais cedo do que o necessário, a nossa avaliação é que eles vão demorar mais tempo para reduzir a taxa de juros no ano de 2023. Vale mencionar também que os indicadores de atividade econômica aqui no Brasil continuaram surpreendendo positivamente.
O setor de serviços tem mostrado uma grande aceleração, em grande parte pelo arrefecimento da pandemia. O preço das commodities em níveis bastante elevados acaba impulsionando a parte de investimento da economia. E por último, a parte de bens, a produção de bens, a produção industrial tem acelerado em função da normalização da produção de veículos. A nossa avaliação é que os riscos para o PIB, a gente está com PIB de 1,7% para o ano, os riscos continuam para cima, positivos, em função dos dados do segundo trimestre. Os dados preliminares indicam que a economia continuou forte no segundo trimestre também. Para o segundo semestre, a nossa avaliação é que deve acontecer alguma desaceleração em função do aperto monetário que teve início em março do ano passado. Essas foram as principais considerações do mês de maio no cenário doméstico e para o cenário internacional. Como mencionado pela Stephanie, o receio de uma desaceleração na economia global em meio à alta da inflação em todo o mundo e também uma perspectiva no aumento das taxas de juros nas principais economias provocou o enfraquecimento do dólar, fechando o mês cotado a R$ 4,75, registrando uma desvalorização de 3,85% frente ao real. Em paralelo, a China começou o processo de flexibilização das medidas de restrição da Covid-19, reativando a demanda por commodities, o que impulsionou a Bolsa Brasileira. Após um fraco desempenho em abril, o Ibovespa voltou a ter performance positiva em maio, com alta de 3,22%, superando 111 mil pontos no fechamento do mês. Com esse resultado, passou a acumular alta de 6,23% no ano, mantendo-se como um dos mercados de ações com melhor desempenho em 2022. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn e se inscreva no canal do YouTube.